Muito boa noite, bem-vindos, cordiais saudações para mais uma edição da Grande Entrevista. Hoje vamos andar por aquilo que todos nós precisamos, que é ter o alimento em casa. E para tal, vamos hoje estar com o Ministro da Agricultura e Florestas, Engenheiro Isaac dos Anjos. Engenheiro Isaac dos Anjos que, portanto, já tem uma larga experiência à volta deste setor e que hoje nos brinda então com a sua presença, tendo, conforme se pode ver, este currículo que dispensa qualquer tipo de apresentação. E é aí onde nós exatamente vamos cumprimentá-lo. Muito boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, João Pinto. Um prazer podermos aqui conversar e falar um pouco sobre este Ministério que é crucial, sobretudo porque o país precisa de encontrar uma forma de ter a sua segurança alimentar e os desafios são grandes, de certeza. Se olharmos um pouco para o próprio contexto em si, Sr. Ministro, hoje temos algum diagnóstico desde que tomou desde que está à frente do Ministério? Bem, uma vez mais, muito boa noite, João Pinto, e a todos os telespectadores da nossa televisão. É um privilégio ter esta oportunidade de poder partilhar convosco alguns momentos. Como sabe, hoje a agricultura, para além do tradicional que é feito pelas famílias, chamadas camponesas, não é? Tem novos protagonistas também, que com maior agressividade vêm se dedicando também às tarefas da produção agrícola e também trazem um novo ânimo, um novo elan para o setor da agricultura. Portanto, entre as empresas agrícolas familiares e o novo setor empresarial que emerge na agricultura, temos um bom cardápio de assuntos para tratar, expectativas que são as mais variadas. E entrando já para o mérito da questão, olharmos um pouco mesmo para a questão atual, olharmos para o setor agrícola de maneira a se perceber, de facto, o que é que há em termos globais, nesta altura, onde é que está o entrave. Fala-se muito da agricultura, a diversificação da economia, portanto, algumas pessoas são céticas. O que é que o engenheiro Isaac, enquanto ministro, tem a dizer relativamente a isto? Eu sou muito otimista. Acho que temos que reforçar agora e muito mais dar espaço ao conhecimento. E isso significa recuperar as nossas instituições para que elas possam efetivamente responder às solicitações do público. Esse público que requer conhecimento, que requer a transmissão de informação atempada e que requer também auxílios do ponto de vista da modernização, do acesso ao crédito, do acesso à informação e do uso de tecnologias. Portanto, o conhecimento é hoje cada vez mais exigido e assim mesmo com instituições que temos em Angola de investigação, como os institutos de investigação agronómica, veterinária, que são anteriores até à existência das universidades em Angola e por isso as faculdades de agronomia e medicina veterinária, as primeiras foram instaladas dentro dos espaços desses institutos, os progressos que já havíamos alcançado com as instituições de referência e hoje olhar para elas depois de terem sofrido profundamente com os efeitos da guerra, temos que olhar para essas instituições e dar a essas instituições a respeitabilidade que elas merecem para que os seus profissionais possam ser eles a ditar as regras e a orientar naquilo que pretendemos. Senão, temos uma diversidade de opiniões, diversidade de objetivos e perdemos o foco.
Portanto, para além daquilo que são as produções alimentares, também temos aqueles que são os nossos compromissos na arena internacional, nas organizações internacionais, e por isso estamos engajados em conformarmos o nosso mapa de relações. Primeiro com a União Africana, pelo facto de Angola ter assumido a presidência pro tempore, é de todo legítimo que a gente conclua o processo da transformação dos sistemas agrícolas em sistemas agroalimentares. Portanto, promovemos uma grande consulta pública e na próxima quinta-feira vamos apresentar os resultados desse trabalho para configurarmos a nossa estratégia nacional de acordo com aquilo que é o CAADP. O CAADP é o Comprehensive African Agriculture Program, que no fundo é a resposta dos líderes africanos à necessidade de sermos capazes de alimentar os nossos povos e substituirmos aquilo que nós despendemos em recursos a importar para usar esses recursos no nosso próprio desenvolvimento. Portanto, esse é o grande desafio que temos. E nesta senda, Sr. Ministro, temos visto os seus pronunciamentos com essas posições, que é possível fazer-se no continente africano e diminuir essas importações. Como é que chega essa mensagem às pessoas que o ouvem, àqueles que estão dentro deste negócio? No nosso caso, temos que admitir que os seres humanos são seres de equilíbrio e ninguém gosta muito de estar a ser mexido no seu estado de equilíbrio. E no nosso caso, a força da importação supera grandemente as vontades políticas às vezes. Portanto, é preciso ter uma grande capacidade de resiliência, persistência, para tornarmos a coisa possível. E é comum nós estarmos continuamente a dizer que o país ainda não produz suficiente, o país não tem capacidade, o país é inapto, mas é inapto porque temos alternativa, é inapto porque temos onde ir buscar, é inapto porque quem tem a responsabilidade de obrigar o povo a trabalhar também não se quer confrontar com ele. E isso alguém tem que tomar a dianteira e esperamos que a juventude perceba que as oportunidades estão aí hoje, há menos recursos disponíveis e os recursos devem ser utilizados da melhor maneira possível. Portanto, a agricultura oferece-se aqui como uma oportunidade ímpar para nós criarmos uma nova situação social, económica, a favor da nossa gente. E neste momento, Sr. Ministro, existem assim grandes projetos que podem ser consolidados para que se inverta esse quadro? Bom, quer queiramos, quer não, acabamos por desenvolver um setor empresarial baseado no comércio de importação. Logo depois tivemos a oportunidade dos grandes programas de reconstrução nacional. E aí também fizemos uma grande injeção de recursos no setor da construção civil e aí também fizemos nascer um outro grupo de empresários. Esses dois grupos de empresários hoje estão a migrar para o setor da agricultura, mas vêm com a mentalidade do grande facilitismo, do ganho imediato, quando nós temos que fazer as coisas no setor da agricultura com o tempo, com paciência, com perseverança, e isso está a levar algum tempo, mas mesmo assim já temos 20 anos de paz. No período da administração portuguesa conseguimos fazer uma aceleração em pouco menos de 14 anos. Portanto, é bom que nos ponhamos com os pés em terra e assumamos que temos que resolver o problema da autossatisfação das nossas necessidades. No discurso político, ouvimos que Angola é um país rico, tem terras, tem água, tem juventude, tem recursos humanos.
Mas falta então alavancar. Portanto, esta questão da diversificação vem de 2017, onde a aposta foi grande. Neste período, quase a terminar o segundo mandato do Presidente João Lourenço, nós podemos olhar para esse setor com avanços ou com enormes bloqueios? Nós podemos olhar que houve avanços. Houve afirmação no setor da agricultura para se confinar aquilo que são as grandes maiorias, o apoio ao setor tradicional da agricultura. Nisso também foi crescendo um conjunto de associações empresariais e a sua reclamando o seu espaço próprio de tratamento no setor da agricultura, e continuamos às vezes a discutir aquilo que não é discutível. Todas as empresas são de tipo familiar. E não são só aquelas que trabalham no setor da agricultura. As empresas agrícolas na Alemanha são familiares. As empresas agrícolas em Angola são familiares. Portanto, então precisamos de fazer evoluir o conceito de agricultura camponesa desprezível para uma agricultura comercial e dar às famílias a oportunidade de elas poderem ter renda. E a renda que elas vão poder absorver é que lhes vai permitir sustentar os seus filhos, pôr os filhos a estudar em universidades e ainda assim terem sobra para a melhoria das suas condições de vida. Portanto, os produtos agrícolas hoje estão com cotações extraordinárias. Portanto, temos que aproveitar também as oportunidades, as janelas que nos são oferecidas para introduzirmos os nossos produtos. Temos ofertas de países para a compra de produtos a partir de Angola. E, portanto, não podemos atingir esses mercados se não admitirmos a entrada de empresas de alguma dimensão e que possam, por arrasto, gerar o desenvolvimento que se precisa. E, portanto, do outro lado, não podemos marginalizar os pequenos produtores sob pena de a comunidade internacional nem nos deixar entrar com os seus produtos lá fora. Portanto, hoje não conseguimos fugir a isso. Portanto, temos que aplicar as boas práticas agronómicas e essas práticas agronómicas estão caracterizadas. O que é que nos está a ser pedido? Portanto, as fazendas não podem continuar a manter força de trabalho explorada, força de trabalho infantil, não podem continuar a ter trabalhadores mal alimentados, mal trajados, mal vestidos para tocarem em produtos que depois vão para os mercados deles. Essas coisas todas têm que ser trazidas na nova legislação e na nova perspectiva. Mas a agricultura está a dar muito rendimento. Se está a dar muitos rendimentos, não faz sentido que os nossos produtores não se habituem a pagar. E por isso o grande desafio que nos é dado é levá-los a ganhar dinheiro, mas levá-los a perceber que têm que pagar o que precisam. Os fertilizantes pagam-se, os tratores pagam-se, os equipamentos todos de todo tipo pagam-se, e é preciso encontrar soluções que equilibrem essa conta. E, portanto, esse é um dos grandes... Mudar um pouco a mentalidade, então. Aqui tem um problema de mentalidade. É profunda esse exercício, essa pressão que temos que exercer. Mas porque o Estado sempre foi o grande provedor? Porque as pessoas estavam à espera sempre do... É porque os camponeses sempre tiveram mais dificuldade de acesso e os recursos sempre foram muito limitados. Existe alguma segregação a nível da nossa própria sociedade. Portanto, o acesso ao crédito é limitado, não é generalizado. E, portanto, o setor da agricultura foi sempre relegado à escassez de recursos do erário. Mesmo assim, enquanto tivemos um partido que defendia os operários e camponeses, as dotações eram maiores. De lá para cá tem sido um aperto e uma luta muito grande. O setor da agricultura tem sobrevivido maioritariamente com ajudas externas e são generosas, ainda assim, no equilíbrio geral, é o que nos vai aguentando mais.
Agora que falou de crédito, Sr. Ministro, nós tivemos várias oportunidades, né? Tivemos oportunidades da CAP, oportunidades do BDA, depois existem outros fundos criados pelo próprio Governo para que se alavanque esse setor. Como é que estamos em termos de números? O que é que existe? Esse dinheiro investido e que o próprio Governo quer alavancar esse setor, quais são os resultados agora em 2025? Lamentavelmente, faz-se sempre muito ruído quando se pretende fazer injeção de recursos para capitalizar os angolanos. Na realidade, se formos a ver, são muito débeis os recursos que têm sido postos a favor do desenvolvimento. E todas essas instituições de que falou e que foram criadas no passado, elas não acabaram por se extinguir apenas porque ficaram exauridas. Na Europa, nós temos fundos estruturais. Na Europa, tiveram fundos de coesão. Portanto, os países pequenos que aderiram à União Europeia tiveram que fazer grandes injeções de recursos para poderem alavancar, sair da condição primária e atingirem níveis que lhes permitam a integração com os grandes players. A Angola não tem beneficiado disso. A Angola tentou ir a uma conferência de doadores por 2 vezes e não conseguiu de lá trazer os recursos da alavancagem. E, portanto, há muitos ruídos continuamente. O BDA já está há mais de 7 anos que não consegue fazer um financiamento estruturado à agricultura. Também a agricultura não decide quem são os beneficiários do crédito junto dos bancos. Portanto, os bancos têm o direito e a liberdade de escolher os seus clientes. Mas ainda assim, convenhamos, é muito pouco o que se põe a favor da agricultura. Fala-se sempre em créditos mal parados, mas as pessoas não são capazes de ir lá atrás e admitir que no final de 1961 foi quando se acabou com a lei do indigenato. E nessa altura ficaram os documentos escritos que dizem que o indivíduo que não tenha uma pretensão territorial superior a 100 hectares não precisava nem de fazer estudo de viabilidade económica, nem de justificar ser proprietário daquele terreno para poder ter acesso ao crédito. Hoje diz que não, a falta de título depressiona o crédito. Numa era em que já temos o GPS, em que se o setor bancário quisesse efetivamente, podia mandar o seu agente com um GPS, marcava 2 pontos, 4 pontos e lançava isso para o seu iPad e mantinha o controle da origem. Portanto, arranjamos muitos argumentos continuamente para não abordarmos a questão do crédito com maior seriedade. O tempo de retorno, o tempo de espera, e eu sou produtor, falo com essa categoria também. Durante a Covid, arranquei as minhas mangueiras, voltei a plantar novas nesse período e este ano vou fazer a primeira colheita. Graças a Deus está com uma boa produção, uma boa floração. Uma boa floração. São 5 anos de espera, amigo. Se a gente puser hoje e não fizer hoje a plantação da palmeira de Dendém, daqui a 8 anos estamos ainda à procura do olho de palma. Mas se quisermos ter uma estratégia que nos leve amanhã a termos a produção de óleo de palma, temos que plantar hoje. Portanto, também nestes processos vão surgindo ruídos, alternância. Portanto, o setor e o governo querem a produção alimentar. Mas chega um parceiro como a Eni e que abana e diz, não, se você produzir girassol, eu suporto com infraestrutura, digamos, dou-lhe os fertilizantes, apoio e pago a preparação de terras e você produz o girassol. Se no setor bancário e no setor financeiro nós não temos financiamento para os produtores, essa facilidade o produtor não deixa passar. E, portanto, a nós vai nos interessar. Mas, claramente, a transformação energética apresenta-se hoje aqui como um competidor.
E esse competidor nós vamos encontrá-lo em outras áreas. Por isso, temos hoje, pelo menos, já 66 grandes fazendas. Essas fazendas precisam, anualmente, de um impacto de capital mínimo de 2 milhões de dólares em insumos. Ora, se não têm a sorte de atingir os níveis de produção naquele ano, no ano seguinte entram em inadimplência, né? E, portanto, são chamados, entram no circo. E o ciclo começa a ser vicioso. Portanto, não se consegue recapitalizá-los e acabam por ir perdendo energia, até sucumbirem. Por isso, apesar de ser a arte de enriquecer alegremente, como eu digo, porque tem estas coisas todas, mas ela é delicada e precisa de suportes. E os suportes que nós temos tido, claramente, são poucos, não são suficientes. Em determinadas províncias criou-se um mito, por exemplo, falando do leste, que poderiam sobreviver apenas da mineração. Mas lá conhecemos projetos como o Cacanda, projetos que foram lá feitos, mas que depois, independentemente de tudo, começam os resultados até hoje, não sei na leitura do Ministério, mas na leitura global da população, os resultados não são assim tão palpáveis. Bom, quando empresas como a Indiama, empresas como a Sonangol, empresas grandes no setor mineiro, não são obrigadas a desenvolver as comunidades e os sítios onde elas estão, elas introduzem distorções que depois é difícil recuperar. No período da administração portuguesa, aquelas fazendas e no leste de Angola eram produtivas, agora não são produtivas, porque... É um fator homem? Não, é um fator homem, é um fator de empenho, é um fator de envolvimento. Portanto, só agora também estamos a levar para lá a infraestrutura técnica. Portanto, estávamos numa perspectiva de uso e benefício, digamos assim, primário, né? A exploração dos recursos sem a inversão. Temos terras disponíveis, temos água disponível, mas não podemos continuar a achar que isto vai por milagre acontecer. Onde há água é onde se reclamam sistemas de rega. Quando a gente, por exemplo, no Ambo, chove com alguma regularidade, mas é onde se registra a maior taxa de pobreza para quem tem o milho como a cultura alternativa. Porque geralmente até dia 25 de dezembro chove, mas depois de dia 25 de dezembro até dia 25 de fevereiro tudo pode acontecer. Tanto pode chover como pode não chover. Portanto, temos aqui um pequeno cacimbo que é fatalíssimo para a agricultura de sequeiro. Nessas condições, se nós tivéssemos sistemas de rega por aspersão, rega por pivô, a probabilidade de insucesso era menor. E hoje temos pessoas que saíram dos setores da indústria petrolífera, que saíram do setor da indústria mineira e que estão a trabalhar na agricultura com grande sucesso porque investiram. Não farei aqui nenhuma inconfidência se disser que uma das melhores e mais rentáveis fazendas que nós temos aqui no Kwanza Norte é de um antigo funcionário, um antigo engenheiro da Indiama. Portanto, mas tem sistemas de irrigação. Portanto, tem perto de 1000 hectares irrigados já. Quando ele planta é um sucesso, não tem como falhar. A Unicanda não tem sistema de irrigação, mas é um sucesso. Planta na hora certa, colhe na hora certa, faz os tratamentos na hora certa. Já temos aqui algumas referências. E essas referências, o nosso mais velho aí, o Teles, sim. O Fernando Teles, hoje tem 7 fazendas. As 7 fazendas do Sr. Teles estão a funcionar como um relógio certina. E o esforço que ele faz
Toda a gente diz, não, mas é graças ao facto de ele ter sido um grande homem da banca. Tudo bem, mesmo que assim seja. Não significa que não tenha que pagar os créditos, não significa que não tenha necessidade de refrescar. Portanto, apesar de ter sido um homem da banca, é também um grande gestor e, portanto, se calhar tem necessidades. No Sul foram feitas, mais recentemente, umas quantas fazendas também. Um pivô custa $150.000. Um pivô tem o mesmo preço que um VX. Portanto, mas é mais rentável o pivô do que o VX. Só que dá mais trabalho, né? E também as prioridades às vezes são invertidas para quem vai dá buscar mais esse... trabalho. Então, lá para o leste, conseguimos fazer aprovar agora pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário mais um projeto para desenvolvimento da agricultura familiar. E também temos um outro projeto a ser financiado pelo BAD, o Banco Africano de Desenvolvimento, também para o desenvolvimento da agricultura familiar. E a nossa estratégia é essa: convencer a juventude e obrigar os governos provinciais a fazermos concessões para os jovens. Vamos fazer novos empresários. Cada província começar com 400 novos jovens empresários, com áreas entre 25 e 100 hectares, para modernizarmos essa agricultura, para que eles possam ter acesso ao iPad também, para que eles possam ter acesso ao drone para fazer a desinfecção. Isto não é sonho, já está a acontecer. E agora, no dia 24 de outubro, vamos abrir o ano agrícola no Luena, para fazer algumas demonstrações para que a gente consiga oferecer àquela gente uma esperança efetiva. E também estamos a criar condições para que o FADA e todas essas instituições de crédito que nós temos nos possam acompanhar na jornada e façamos daquela região que antes não tinham grandes investimentos, regiões de progresso. Por isso o Plano Agrão foi todo ele voltado para Lunda Norte, Lunda Sul, agora Mochico, vamos ter que acrescentar o programa do Mochico Leste e do Cubango, e foi assinado também pelo Ministério da Agricultura, a Sinohidro e a Alcaal, o compromisso de darmos continuidade a essa visão, a ampliação da fronteira agrícola para a região leste. Esperamos que saiam de lá grandes produtores. Essa atração dos jovens, e já converso sobre isso com o Sr. Ministro há muitos anos, houve uma vez que falou da importância da extensão rural, não sei agora qual é o nome que existe, que é a criação de condições que se tem numa cidade para que as pessoas não saiam. Como é que agora no seu consulado está a ser vista esta questão com os outros setores, né? Com os outros departamentos ministeriais? O meu antecessor, o engenheiro Assis, bateu-se para que pudéssemos ter admitidos pelo menos mais 4.000 jovens. Isso é um concurso que levou mais de 2 anos. Finalmente já começam a ser integrados, quase 1.300 novos funcionários. Estamos a pegar nas cooperativas, nas associações de camponeses das províncias, estamos a eleger jovens e estamos a mandá-los treinarem-se diretamente. Portanto, pegamos num grupo, mandamos para o Brasil para se adestrarem em matéria de café, cacau, 2 commodities que estão ali no mercado. Temos um grande potencial com o café arábica. Portanto, já foram fazer a primeira formação. Ficou preferiu ficar no Brasil. Ora, e esse facto dele ter ficado no Brasil é muito mau, porque nós mandámos-lo para formar, não estamos a pedir que usem a nossa via para emigrar, caramba, assim. Portanto, mas vamos prosseguir. Eu sou um pouco a favor daquilo que há uns anos atrás ouvimos do Kim Il-sung. A nosso propósito, ele dizia: mais vale formar em 1.000, mesmo que fiquem lá 200, mas 150 voltarão. E com os que voltarem, podemos fazer o milagre acontecer. Nós mandamos jovens
para todas as latitudes do mundo. Os que quiseram ficar, ficaram. Os que voltaram estão a dar sucesso. Os antigos funcionários da Sonangol, hoje, alguns deles, estão a plantar-nos cacau, outros estão a exportar cacau, outros estão a fazer palmar. Antigos funcionários da Indiama, uns estão a fazer suínos, outros estão a fazer bovinos. Portanto, está a acontecer. Professores universitários estão a dedicar-se a plantar essas commodities. Então, se eles estão a fazer, os que estão lá no campo, se nós dermos uma oportunidade, também vão fazer. Portanto, não faz sentido que a gente continue a achar que as nossas irmãs, as mulheres no campo, devam continuar a despender energia humana para desenvolver a agricultura. Nós temos que pôr à disposição delas mini-tratores, motocultivadores, colhedoras mecânicas, e o país tem que desabrochar. Mas aí, em primeira instância, é o Estado que entra para que depois possam... Porque é equipamento caro. Nós vemos, às vezes, em programas que nos chegam, né, por várias vezes, porque toda a mecanização não é tão barata. E há pouco disse que só um pivô são $150 mil, né? Aí aí está o pomo da questão. Bom, mas então um pivô são $150 mil, mas 2 hectares de rega com fita fica por $2.500, por $5 mil. Portanto, por isso permite escalonar. Escalonar, pois. Permite escalonar. Há bombas hoje que com um cilindro, 4 litros de gasóleo, uma bomba monocilindro, com 4 litros de gasóleo trabalha o dia todo. Portanto, e custa pouco mais de 1 milhão de kwanzas. Portanto, reconheçamos que é caro, mas temos que arranjar recursos para vencer. Mas é sobretudo também uma paixão para se fazer, não é? Temos que envolver a sociedade, temos que envolver o sistema financeiro, temos que lhes levar a acreditar no país. Portanto, há um banco, o BCI e o KEV, que estão a trabalhar com a Carrinho e estão-se a propor a começar a arranjar soluções de financiamento para a nossa agricultura se impulsionar e andar mais depressa. Portanto, vamos aproveitar o facto dos seus acionistas novos serem gente jovem, terem também estado a estudar na África do Sul e perceberem que se lá é possível, aqui também terá que ser possível, e rompermos com esse preconceito que quando o recurso é para a agricultura é mal gasto, enquanto for para importar o feito está bem gasto. Nós estamos a gastar 1,4 mil milhões de dólares a importar alimentos. Se nós pegarmos em metade desse recurso e canalizarmos esse recurso para a nossa gente, vamos capitalizar os cidadãos, vamos pôr os cidadãos a viverem melhor e o país a florescer. Todos nós gostamos de ter coisas boas na nossa terra e para não sermos insultados também lá fora. Na nossa terra temos que ter estradas boas, temos que ter parques bons, temos que ter capacidade de pagarmos as escolas dos nossos filhos e trazermos os nossos concidadãos que estão a emigrar de volta. Eles foram para lá, aprenderam, mas têm que voltar. Não podem ficar à espera lá que nós melhoremos cá, para depois eles virem beneficiar. Tem que vir ajudar, não é? Tem que vir ajudar. Tem que vir ajudar.